Estamos de volta, galera, e vamos continuar aprendendo a resolver equações do segundo grau. E dessa vez vamos complicar um pouquinho, resolvendo duas inequações simultaneamente. Então vamos imaginar que eu queira que você me responda onde é que essas duas inequações são verdadeiras. Ou seja, eu quero que você me diga onde menos x ao quadrado menos 4 menor do que zero e onde x ao quadrado menos 25 menor do que zero. O que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que fazer o que nós já fizemos. Calcular o determinante, as raízes de cada uma dessas duas inequações. Vamos calcular inicialmente da primeira. Menos x ao quadrado menos 4 menor do que zero. O determinante quem é? Se fosse menos x, 2 menos 4 igual a zero, que é um 2. Bom, o determinante seria b ao quadrado, que eu não tenho, é 0 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Então, delta vai ser 0 menos 16. Delta é igual a menos 16. Ou seja, esta primeira função ou equação não tem raiz. Não tem raiz. Então, o estudo do sinal desta equação ou função, como preferir, vai ser uma parábola com a boca para baixo, sem tocar no eixo x. Então, esta função ou equação é toda negativa. Vamos proceder o cálculo da segunda equação, o determinante de x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, vamos lá. O determinante vai ser b ao quadrado, novamente eu não tenho, menos 4 vezes 1 vezes menos 25. Delta é igual a 0 mais 100. Delta é igual a 100. Sendo delta maior do que zero, significa que existem duas raízes. E quais são essas duas raízes? Bom, x é igual a menos b, que eu não tenho, mais ou menos raiz de delta, que nós já calculamos, é 100, sobre 2 vezes a, que é 1. Então, x vai ser 0 mais ou menos 10, pois a raiz de 100 é 10, sobre 2. Então, x' vai ser 10 dividido por 2, e x duas linhas vai ser menos 10 dividido sobre 2. Então, eu tenho que as duas raízes desta função x2 menos 25 igual a zero seria 5 e menos 5. Fazer então o estudo do sinal desta função, eu tenho menos infinito, mais infinito, lembrando que estamos trabalhando com o eixo x, lembrando aqui também que foi o eixo x que nós estávamos trabalhando, e eu vou colocar as duas raízes, menos 5 e 5, e vou traçar o gráfico, a parábola, como ela é positiva, como o a é maior do que zero, então a parábola tem a boca voltada para cima, e eu posso ainda, como esse pedaço da função está para baixo do x, esse pedaço, esse intervalo, esta função é negativa, para o lado de cá ela é positiva, para o lado de cá ela é positiva. Como é que eu vou agora conciliar esses dois estudos do sinal para eu responder quando é que ela é simultaneamente as duas inequações menores do que zero? O que é que eu vou fazer? Bom, eu vou pegar aqui o eixo, vou botar aqui o menos 5 e o 5. Não tem uma raiz aqui, então não preciso me preocupar com raízes dessa função. E vou fazer assim. Vou pegar a primeira resposta. E a primeira resposta, ela é menos em todo o intervalo, em todo o eixo x. Então, ela vai ser negativa nesse intervalo aqui, de menos infinito até o menos 5. Ela vai ser também negativa entre o menos 5 e o 5. E ela vai ser negativa também depois do 5.
Ela é inclusive negativa no menos 5 e no 5, porque afinal de contas ela é negativa em toda a extensão do eixo x. Já a segunda função, ela é positiva antes de menos 5, ela é negativa em 5 e ela é positiva em maior do que 5. Pronto. Agora é só observar onde é que eu tenho nas duas funções, nos dois estudos do sinal, que ela é menor do que zero, ou seja, negativa. Aqui. Porque aqui uma delas é negativa, ou seja, menor do que zero, mas a outra não é. Aqui é a mesma coisa. Então, o único intervalo onde as duas inequações são menores do que zero é nesse intervalo. Então, a solução, a resposta para esta inequação simultânea é do menos 5 até o 5 aberto, pois não se inclui nem o menos 5 nem o 5, porque se incluísse o menos 5 e o 5, nesta primeira ela seria realmente negativa, porque ela é toda negativa, mas na segunda, o menos 5 e o 5, a função não é negativa, ela é igual a zero. Vamos fazer um segundo exemplo de inequações de segundo grau simultâneas. Vamos lá. Vamos ter aqui essas duas inequações. x2 menos 8x mais 12 maior do que zero, ao mesmo tempo que x2 menos 9 também seja maior do que zero. O que eu vou ter que fazer? Mesma coisa que fizemos anteriormente. Vamos calcular o determinante e as raízes de cada uma delas. Na primeira, x2 menos 8x mais 12, nós temos que o determinante vai ser igual a 16. Estou aqui adiantando um pouco para a gente não se concentrar tanto nesse cálculo determinante, porque nós já fizemos isso. E ela possui duas raízes, x'6 e x2'2. Vamos fazer aqui o estudo do sinal. E nesse estudo do sinal, nós temos que aqui é 2, aqui é 6. Como este A é maior do que zero, então nós temos a parábola virada para cima. Na parte de baixo ela vai ser negativa, na parte de cima ela é positiva. Vamos fazer da segunda função ou equação, x2 menos 9. E nesse caso, o determinante vai ser igual a 36. E as duas raízes serão menos 3 e mais 3. Vamos proceder também o estudo do sinal. Lembrando que aqui é o eixo x e eu tenho menos 3 e 3. Como também o A é positivo, eu também tenho a parábola virada para cima. Aqui ela é negativa a função e para aqui ela é positiva. Para responder agora essa inequação simultânea, o que a gente vai fazer? Deixa eu traçar aqui uma separação. Vamos fazer aqui o eixo. E vamos colocar as raízes. E as raízes são menos 3, 2, 3 e 6. Então nós temos menos 3, 2, 3 e 6. E eu vou fazer assim. Se fosse uma separação de cada um deles. O que nós temos da primeira análise? Da primeira análise nós temos que entre 2 e 6 ela é negativa. Então entre 2 e 6, entre o 2 e o 6 ela é negativa. Qualquer outro ponto ela vai ser positiva. Já na segunda análise que nós fizemos do sinal, ela é negativa entre menos 3 e 3. Então
Então ela é negativa entre menos 3 e 3. E ela vai ser positiva os demais pontos. Pronto. Onde é que nós temos simultaneamente as duas inequações maiores do que zero? Nós temos nesse intervalo e nós temos nesse intervalo. Aqui nós temos uma é maior do que zero, a outra é menor do que zero. Aqui nós temos as duas menores do que zero. E aqui eu tenho uma menor do que zero, outra maior do que zero. O único lugar onde as duas são maiores do que zero são nesses extremos. Então, como é que eu teria a resposta? Qual seria o intervalo? Bom, nós teríamos de menos infinito até o menos 3. E não incluiremos o menos 3, porque no menos 3 a função é igual a zero. Ou seja, neste ponto aqui ela seria igual a zero. E eu teria este intervalo unido a este outro intervalo de 6 a mais infinito. E novamente o 6, intervalo aberto, porque nesse 6 a função é igual a zero. E nós não queremos identificar onde o intervalo é igual a zero. Nós queremos identificar onde o intervalo é maior do que zero. Então é isso. Para responder um sistema, não seria um sistema, mas duas inequações simultaneamente, eu teria que fazer os dois estudos de sinal separado. Posteriormente, fazer uma análise do resultado desse estudo de sinal e identificar nessa análise conjunta quais são os intervalos verdadeiros para as condições exigidas pelo sistema de inequações de segundo grau. É isso.